Olá, turminha! Vamos fazer nossa correção? Então, peguem o módulo na página 89 e vamos lá. Primeira questão. Qual dos caminhos é o mais comprido? O que vai de A a B ou o que vai de A a C? Agora, para saber qual é o caminho maior, né, ou seja, mais comprido, vocês vão precisar de uma régua para medir esse segmento do ponto A ao ponto C e depois do ponto A ao ponto B. Depois que fazer essa medição, vocês vão perceber que eles têm o mesmo comprimento, apesar de não parecer com a nossa vista, né, a nossa visualização, eles têm o mesmo comprimento. Na questão 2 é pessoal. Então, vocês vão colocar a resposta que vocês acharem melhor, tudo bem? Vamos para a próxima. Como a questão 3 também é pessoal, vamos para a questão 4. Nesta posição, o dedo aponta para a direita. Vire o livro de forma que o dedo aponte para baixo. Então, vire aí o módulo de vocês. Que animal a mão lembra nesta outra posição? Lembra um gatinho, não é, pessoal? Um gatinho bem bonitinho, a sombra de um gato. Nosso próximo conteúdo é diferentes vistas. Em diferentes vistas, temos a questão 1 e a questão 2, que também são pessoais. Vocês vão observar a posição das ruas, né? O que tem em cada rua. Na questão 2, vocês vão observar as vistas do monitor, né? Vista de frente, de cima, de lado. Vão fazer o desenho de vocês. Na questão 3, a gente consegue resolver. Se você olhar de cima desta pilha de dados, olha aí essa pilha de dados. Na letra A, pergunta o seguinte: qual é a soma dos pontos observados na vista de cima dos dados, né? Então, olhando de cima, quanto que nós observamos, né, dos pontinhos? Qual é a soma desses pontinhos? Nós observamos que tem 3 mais 2, 5 mais 1, 6. Então, tem 6 pontinhos. Na letra B, pergunta: você consegue ver todos os dados da pilha? Observem aí. Dá de ver todos os dados? É claro que não, né, pessoal? Nós só conseguimos ver 3 dados. Tem um que está escondidinho. Na letra C, quantos dados há ao todo na pilha? Nós observamos que tem 3 que são visíveis e um que está escondido. Então, temos 4 dados. Próxima questão. Vovô, Beto, Emílio e Alice olham a pilha de blocos, mas cada um tem uma vista. Cada um observa o objeto de uma forma diferente. Primeiro, qual é a vista de cima? Né? Quem está vendo de cima? Né? Quem está vendo lateral? E quem está vendo de frente? Aí vocês vão colocar a resolução que vocês acharam. Primeiro, nós observamos, olha aí, a vista de cima. Vendo de cima, quem vê é o vovô Beto. Ele vê de que forma esse objeto, né? O vovô Beto vê como a letra B está mostrando, né? Um quadradinho vermelho cortado e mais 2 quadradinhos amarelos, porque a vista dele é de cima.
Vamos observar a vista lateral. Quem é que está vendo o objeto na forma lateral? Quem é? É a Alice, não é? A Alice observa o lado, né? Tipo a letra L, né? Que tem em cima vermelhinho e embaixo o L amarelinho. Quem vê o objeto de frente vai ser o Emílio, né? Vamos lá? O Emílio, ele vê o objeto de frente, que é tipo uma casinha e o prédiozinho em formato de L. Vamos para a nossa próxima questão? Agora na página 92, melhor. Vamos fazer a ligação entre a vista de cima e as pilhas de cada conjunto de dados. Se você olhar as pilhas de dados de cima, o que vai ver? Ligue para mostrar. Na primeira pilha de dados, nós vemos que tem a visão de cima. Tem um pontinho em um dado, 2 pontinhos em outro dado e 3 pontinhos no terceiro dado. Qual vista parece com essa? Ao analisar as formas embaixo, nós vamos perceber que a segunda vista de cima, ela aparece aqui um pontinho, 2 pontinhos e 3 pontinhos na mesma sequência. Então, nós podemos ligar a primeira pilha à segunda vista de cima. Prontinho? A segunda pilha agora. A segunda pilha, nós percebemos que observando de cima nós vemos 2 pontinhos em um, 3 pontinhos e um pontinho. Vamos ver qual é a vista de cima que segue essa mesma ordem. Observando, nós percebemos que a terceira vista de cima, né? Tem 2 pontinhos, 3 pontinhos e um pontinho em cada dado, né? Agora a terceira e última pilha, nós percebemos que primeiro tem 3 pontinhos, depois 2 pontinhos e por último um ponto. Então, qual é a vista que tem essa mesma sequência? Nós observamos que a primeira vista segue esse padrão: 3 pontinhos, 2 pontinhos e depois um pontinho. Vamos para a próxima questão. Na questão 6, temos o seguinte: veja de que posições a menina e o menino observam a construção. Ligue a menina e o menino às figuras que eles devem estar vendo. A menina, nós percebemos que vê o objeto de frente, então ela vê essa base e vê a casinha em cima. Então podemos fazer a ligação. O menino, nós observamos que vê o objeto de lado, então ele vê a base e também vê os quadradinhos que são azuis e em cima a visão do telhado dele também é como se fosse um retângulo vermelho. Então, a vista de lado dele é como essa terceira vista aqui mostrada. Vamos fazer a ligação. Na questão para se divertir, ela vai ser pessoal. Então vocês respondem como vocês acharem melhor. Questão 7. 4 pessoas vêm à casa de posições diferentes. Observe as 4 vistas abaixo e escreva os nomes das pessoas para indicar como cada uma vê a casa. Então,
como Maria vê a casa, como Carlos vê a casa, como Ana vê a casa e como Paulo vê a casa. Vamos lá. Quem vê a casa de frente? É quem? É Paulo, não é? Paulo está sentado na frente da casa. Na verdade, ele está no lado da casa, então ele vê a casa de lado. Quem vê a casa de cima, né? Quem está em cima é Maria. Maria está no helicóptero, né? Então ela vê a casa sempre de cima, né? Agora sim, a frente da casa, né? Que tem a portinha, a janela, o caminho, né? Então quem vê a casa de frente é quem? Ana. Ana vê a casa de frente. Paulo, Paulo está no fundo da casa, né? Então ele vê a casa pelo fundo. Prontinho? Página 94. Na página 94, temos a seguinte pergunta: a pilha de cubos ao lado foi observada de duas posições diferentes. Pinte a figura que indica. Letra A. Observem as três figuras e vocês vão fazer a pintura de amarelo para a que indica uma vista superior, ou seja, a vista de cima, né? Olhando de cima, como é esse objeto aí amarelinho, hein? Vocês vão pintar a opção que é vista de cima de amarela. E nós observamos que essa primeira vista aqui, ela é idêntica, ela é igual à vista de cima desse objeto. Então aqui vocês podem pintar de amarelinha. Na letra B, a vista de lado ou vista lateral vai ser com o lápis cor laranja. Então, de lado, como vocês observam esse objeto, então nós percebemos que a vista de lado ela é idêntica ao terceiro desenho, né? Vocês podem pintar de laranja. Essa questão é muito interessante. No lançamento de uma moeda, há duas possibilidades: sair cara ou sair coroa. Agora marque a alternativa correta. Primeiro, é maior a chance de sair cara? Segundo, a chance de sair coroa é maior? Terceiro, são iguais as chances de sair cara ou coroa? A alternativa correta é a terceira. Mas por que, Pro, é a terceira? A terceira é porque só existem duas possibilidades: ou sai cara ou sai coroa. E não tem outra terceira, né? Então, como só existem duas possibilidades, logo são iguais essas possibilidades. Isso quer dizer o quê? Que existe 50% de chances de sair cara e 50% de chances de sair coroa. Agora, peguem lá a lição de casa que está na página 257 e vamos fazer a nossa correção. A primeira questão diz o seguinte: veja ao lado a foto que Mônica tirou do carrinho. Olha aí como foi que Mônica tirou essa foto. Em que posição ela ficou para tirar essa foto, né? Então vocês vão marcar. A foto está de lado, então Mônica ficou de lado para tirar essa foto. Logo, a alternativa correta é o segundo desenho. 3. Pinte para mostrar o que você vê ao olhar de cima. Então, é a vista superior. Cada pilha. Tem o primeiro exemplo, né? De cima nós vemos um quadradinho laranja, um quadradinho
amarelo e 2 laranjas. Na segunda pilha, nós observamos 2 quadradinhos azuis e um rosa. Na outra pilha, nós observamos que tem 2 quadradinhos azuis e 3 vermelhos. E na última pilha, nós observamos que tem um quadradinho azul no meio, 2 laranjas e 2 verdes. E a nossa última questão diz o seguinte: pinte os pontos na vista superior dos 3 dados, de modo que a soma dos pontos seja a maior possível. Lembrando que um dado tem 6 faces. Cada face está organizada com a quantidade de pontos, de 1 até 6, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontinhos. Vamos pensar um pouquinho. Qual é a maior quantidade de pontos que tem em um dado? É o número 6. Então, para ter a maior possível, todos os dados têm que estar virados com a maior quantidade, que é 6. Então, vamos ter um dadinho com 6, outro dadinho com 6 e o terceiro dadinho também com 6. Logo, a maior quantidade possível de dados será 18 pontinhos.